Mesopotâmia, a terra entre rios, era uma crescente fértil aninhada entre os rios Tigre e Eufrates. Essa região, que corresponde hoje ao Iraque e Kuwait, testemunhou o nascimento de algumas das primeiras civilizações do mundo. Entre elas, a civilização suméria se destaca por suas realizações notáveis e mistérios duradouros. Os sumérios, emergindo por volta de 5.000 anos antes de Cristo, deixaram uma marca indelével na história da humanidade. Suas inovações na escrita, arquitetura e governança lançaram as bases para o desenvolvimento de civilizações posteriores. No entanto, apesar de seus avanços, os sumérios permanecem envoltos em enigma. Sua ascensão repentina e eventual declínio, juntamente com pistas intrigantes em sua mitologia e arqueologia, continuam a fascinar historiadores e arqueólogos. O surgimento da civilização suméria por volta do 4º milênio a.C. foi um marco significativo na história da humanidade. Este período, conhecido como período de Uruk, marcou um ponto de virada na história da humanidade. Durante este tempo, testemunhamos o surgimento de centros urbanos e o desenvolvimento de estruturas sociais complexas. As cidades sumérias como Uruk, Ur e Eridu floresceram como centros de comércio, religião e inovação. Essas cidades não eram apenas grandes em tamanho, mas também em influência e importância. Cidades sumérias como Uruk, Ur e Eridu floresceram como centros de comércio, religião e inovação. Elas se tornaram pontos focais de atividade econômica e cultural, atraindo pessoas de várias regiões. Essas cidades eram governadas por reis sacerdotes que detinham autoridade religiosa e política. Esses líderes não apenas administravam as cidades, mas também desempenhavam papéis cruciais em cerimônias religiosas e rituais. Os sumérios se destacaram na agricultura, aproveitando o poder dos rios Tigre e Eufrates para irrigar seus campos e produzir colheitas abundantes. A inovação em técnicas de irrigação permitiu que eles transformassem terras áridas em campos férteis. Esse excedente agrícola, juntamente com sua localização estratégica para o comércio, impulsionou o crescimento das cidades sumérias e permitiu o desenvolvimento de mão de obra especializada e artesanato. A economia florescente levou ao surgimento de mercados vibrantes e uma variedade de profissões. Pense no interior da época, só que com muito mais tecnologia e organização. As oficinas sumérias eram centros de inovação, onde artesãos criavam ferramentas e objetos que facilitavam a vida cotidiana e impulsionavam o progresso da civilização. Os sumérios são creditados com um número notável de inovações que moldaram o curso da história humana. Eles foram uma das primeiras civilizações a surgir na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. E suas contribuições são vastas e variadas. A invenção da escrita cuneiforme, o primeiro sistema de escrita conhecido do mundo, revolucionou a comunicação e o registro de informações. Antes disso, a transmissão de conhecimento era limitada à tradição oral, o que tornava difícil a preservação precisa de informações ao longo do tempo. Usando marcas em forma de cunha impressas em tabletes de argila, os sumérios registraram seus mitos, leis e transações comerciais. Esses registros não só ajudaram na administração de suas cidades-estado, mas também forneceram uma janela para a vida cotidiana e as crenças dessa antiga civilização. Essa inovação permitiu a transmissão do conhecimento através das gerações e lançou as bases para o desenvolvimento da literatura, história e direito. Sem a escrita, muitas das histórias e leis que conhecemos hoje teriam se perdido no tempo. Os sumérios também foram pioneiros em matemática e astronomia. Eles não apenas desenvolveram conceitos matemáticos avançados, mas também aplicaram esses conhecimentos em suas observações astronômicas. Eles desenvolveram um sofisticado sistema numérico sexagesimal baseado no número 60, que ainda é usado hoje em nossas medições de tempo e ângulos.
Esse sistema permitiu cálculos mais precisos e facilitou o comércio e a construção. Imagine a complexidade disso, tipo criar um sistema de Pix da antiguidade. Os sumérios também estabeleceram redes de comércio que se estendiam por toda a Mesopotâmia e além, trocando bens como grãos, tecidos e metais preciosos. Suas observações das estrelas levaram ao desenvolvimento de calendários astronômicos primitivos e à previsão de eventos celestes. Esses calendários eram essenciais para a agricultura, ajudando a determinar os melhores momentos para plantar e colher. Seção 4. Os enigmáticos Anunnaki. A mitologia suméria é rica em histórias de deuses e deusas que desempenharam papéis ativos na vida dos humanos. Entre essas divindades, os Anunnaki ocupam um lugar especial, frequentemente descritos como seres poderosos que desceram dos céus para a terra. De acordo com os textos sumérios, os Anunnaki desempenharam um papel fundamental na criação da humanidade e no estabelecimento da civilização. Algumas interpretações da mitologia suméria sugerem que os Anunnaki não eram deuses no sentido tradicional, mas sim seres avançados de outro planeta que visitaram a Terra em um passado distante. Embora essa interpretação permaneça altamente especulativa, ela alimentou muito debate e especulação sobre a possibilidade de contato alienígena antigo. Seria como nossos ETs de Varginha, só que em versão mesopotâmica. Seção 5. O declínio de Sumer. Apesar de suas realizações notáveis, a civilização suméria declinou gradualmente após séculos de domínio. As cidades-estado sumérias, conhecidas por suas inovações em escrita, arquitetura e governança, começaram a enfrentar desafios insuperáveis. No final do terceiro milênio a.C., as cidades-estado sumérias foram enfraquecidas por conflitos internos e pressões externas de povos vizinhos, como os acádios e amoritas. Esses conflitos não apenas drenaram recursos, mas também desestabilizaram a coesão política e social. Fatores ambientais, como mudanças nos cursos dos rios e aumento da salinização do solo, também contribuíram para seu declínio. A agricultura, que era a base da economia suméria, sofreu imensamente, levando a uma diminuição na produção de alimentos e ao colapso econômico. A ascensão do Império Acádio sob Sargão, o Grande, no século 24 a.C., marcou o fim da independência política suméria. Sargão conseguiu unificar a Mesopotâmia sob seu domínio, estabelecendo um dos primeiros impérios da história. Embora a cultura suméria continuasse a influenciar a civilização mesopotâmica por séculos, os sumérios, como uma entidade política distinta, deixaram de existir. Suas contribuições, no entanto, perduraram, influenciando sucessivas civilizações na região. Dá para comparar com os ciclos de poder de grandes impérios, como o romano, que também teve seu auge e queda. Assim como Roma, Sumer deixou um legado duradouro que continuou a moldar o mundo muito depois de seu declínio. Seção 6. Desvendando os mistérios. Apesar de décadas de escavações arqueológicas e pesquisas acadêmicas, muitos mistérios ainda cercam a civilização suméria. As origens dos próprios sumérios permanecem um assunto de debate. Sua língua, sem relação com qualquer outra família linguística conhecida, desafiou a classificação definitiva. É como tentar decifrar um dialeto indígena perdido no tempo. O propósito e a função de algumas de suas realizações arquitetônicas mais impressionantes, como os zigurates maciços que dominavam suas paisagens urbanas, ainda não são totalmente compreendidos. A natureza enigmática da mitologia suméria, com suas histórias de deuses, monstros e um grande dilúvio que antecede o relato bíblico, continua a intrigar e inspirar, como as lendas do Boitatá, só que bem mais antigas. Seção 7. O legado de Sumer. Embora a civilização suméria tenha desaparecido da história há milênios, seu legado continua a ressoar hoje. Suas inovações em escrita,
matemática, astronomia e direito lançaram as bases para civilizações mesopotâmicas posteriores, incluindo os babilônios e assírios. Mitos e lendas sumérios, incluindo a epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas conhecidas, inspiraram artistas e contadores de histórias por séculos. É como o sítio do Pica-Pau Amarelo para a nossa cultura, uma fonte inesgotável de narrativas. Seu sistema sofisticado de governança, com ênfase em códigos de leis e ordem social, influenciou o desenvolvimento de sistemas jurídicos e políticos no mundo antigo.